Uma boa noite a todos. Bom, quando nós falamos em psicologia, nós não podemos deixar de falar em Joana de Ângelis, que não sei se todos conhecem. Joana de Ângelis é a mentora de Divaldo Pereira Franco, passou 50 anos no plano espiritual estudando psicologia e tem uma vasta coleção de livros na área da psicologia. E agora, em agosto, completa 32 anos. Então, os seus estudos, eles estabelecem uma ponte entre espiritismo e entre a psicologia. E a função destes dois gigantes, então, o espiritismo e a psicologia, representa para nós libertação espiritual, uma vez que ambos, o espiritismo e a psicologia, nos convidam a fazer aquele mergulho tão necessário dentro de nós mesmos, a fim de que nós possamos nos conhecer, saber quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, qual é o nosso papel na vida e para onde nós iremos quando findar a nossa vida material. E para nós, espíritas, refletir sobre a psique humana, ela assume um caminho completamente diverso do materialismo. O codificador Allan Kardec, ele dizia que o materialismo, enquanto convicção pessoal, ele precisa ser respeitado. Porque assim como nós temos as nossas crenças e queremos que elas sejam respeitadas, nós também precisamos respeitar as crenças alheias. Mas ele fazia uma advertência lá no século XIX, uma advertência bastante forte. Então ele dizia: o materialismo, em se alastrando e em se tornando uma tendência e uma prática social, ele é nefasto, ele é devastador, ele é um câncer por várias razões, mas, sobretudo no que se refere a esse tema, ele é reducionista. O que significa o materialismo reducionista? Significa que ele diz que nós somos apenas este corpo, que nós somos apenas matéria, e que tudo que nós temos é o que os nossos olhos podem contemplar. Então, este raciocínio, tendo isso como filosofia de vida, é bastante complicado, porque a pessoa vai concentrar todas as suas atenções, todos os seus esforços nessa vida aqui. E nós sabemos que o nosso corpo tem a sua importância, tem a sua grandeza, porque, afinal de contas, nós precisamos dele para estarmos aqui, mesmo sendo espíritos, nós precisamos da nossa máquina física para estarmos aqui no mundo material, aprendendo, amealhando conhecimentos e evoluindo do ponto de vista moral. Só que o nosso corpo é apenas a nossa forma. Ele não diz respeito àqueles aspectos que são importantíssimos, que são essenciais, que dizem respeito ao intelecto, que dizem respeito à mente, que dizem respeito às emoções, aos sentimentos, que tocam no mais profundo do nosso ser, naquilo que Joana de Ângelis chama de self, ou que nós podemos chamar de eu profundo, a nossa essência. Os nomes não importam, mas é aquilo que de fato nós somos. E o nosso corpo é a aparência que nós temos momentaneamente. Então, aquele núcleo central da nossa individualidade, que contém os germes divinos que devem ser trabalhados e que desabrocharão ao longo da nossa caminhada espiritual, esse sim é que deve ser alvo da nossa atenção. Só que muitas vezes nós chegamos aqui num planeta com uma bagagem já pretérita, com vários objetivos que nós acabamos negligenciando,
porque a gente acaba se perdendo nas coisas do mundo. Então, quando nós achamos que nós somos apenas um corpo, nós mergulhamos na morte. Essa frase é de Haroldo Dutra Dias, um palestrante espírita, juiz de Minas Gerais, a quem nós vamos recorrer em muitos momentos dessa exposição. Emmanuel, ao comentar um versículo do Evangelho intitulado O Reino dos Céus não vem com aparências exteriores, ele diz: tudo que os olhos da carne podem contemplar está morto ou vai morrer. E isso vale para as pessoas, isso vale para o nosso entorno, porque o mundo material ele está em constante transformação. Até Haroldo brinca, ele diz, quando nós olhávamos para nós há 20 anos atrás no espelho, nós víamos uma imagem refletida diferente da imagem que nós vemos hoje, porque o nosso corpo está envelhecendo. Desde o dia que nós encarnamos, a cada dia que passa, nós estamos envelhecendo. Nós estamos sujeitos à lei da matéria. O nosso corpo está sujeito à lei da matéria. Então, não há nada no mundo das formas que permaneça. Tudo caminha para um processo de renovação. Não é nem de perecimento, é de transformação, de renovação. E isso diz respeito a tudo que faz parte do nosso mundo aqui, o mundo dos encarnados. Em decorrência disso, quando a nossa psique ela se identifica com o que é exterior, vai viver a morte de uma maneira muito desesperadora. Muitos, quando referem os fenômenos do Apocalipse, vão pensar em ETs invadindo o planeta, vão pensar em maremotos, em terremotos, ou a terra sendo consumida por fogo, por água, enfim. Só que Haroldo Dutra Dias diz uma coisa muito interessante, que, na verdade, a transição planetária ela acontece dentro de nós. São processos profundos que acontecem dentro de nós, porque nós estamos num momento bastante crucial e quando nós olhamos o nosso entorno, o que se percebe é que muitas pessoas perderam o seu centro, desviaram-se da sua essência e estão, de fato, se identificando com tudo aquilo que é periférico, com tudo aquilo que é transitório, com aquilo que é mutável, com aquilo que vai morrer. E com isso, experimentam uma tremenda sensação de medo, de culpa, de orgulho, de egoísmo, de necessidade de controle, porque nós temos, isso tudo faz parte do ser humano. Isso tudo faz parte daquela parte mais periférica, digamos assim, mais é uma parte de nós, mas é a parte mais externa, que é o nosso ego. E agora que nós passamos por essa situação tão difícil dessa pandemia, nós vivemos na pele essa sensação da perda do controle. E isso causou muito desespero por não saber se íamos ou não contrair o vírus, se contraíssemos, o que poderia acontecer, a saúde se agravar ou não só em nós, mas nos nossos entes queridos, o medo de sair às ruas, uma série de questionamentos, de situações, mas o que paira no fundo disso tudo é o medo da não sobrevivência, é o medo do perecimento. E justamente pelo fato de muitos pensarem que somos apenas o corpo. E que esse corpo acabando, acaba tudo para nós. Da obra Refletindo a Alma, nós aprendemos que tudo isso, então, diz respeito ao ego. Medo, culpa, necessidade de controle, ciúme, apego, orgulho, egoísmo, dizem respeito a esse elemento necessário, muito importante, porque é ele que nos possibilita sabermos quem nós somos amanhã,
quando nós saímos da cama, ele que faz a intermediação entre consciente e inconsciente, o ego. Só que ele é periférico. Todo ego é periférico. Todo ego é marcado por uma profunda carência, por uma necessidade de apreciação, de ser visto, de ser cuidado, de ser amado. É ele que faz com que a gente se apegue às coisas, às pessoas, e que nós tenhamos tanto medo de perder os nossos entes queridos. E quando nós nos identificamos com esses elementos periféricos, aí é um caos. Porque daí parece que tudo está chegando ao fim e o desespero se alastra. E hoje nós vemos esse desespero se alastrando nas relações afetivas e nas relações sociais. E aí chegamos então à contribuição da benfeitora Joana de Ângelis, para trazer luz a essas questões, para nos trazer consolo, para nos trazer esclarecimento. E como diz Haroldo, a obra da mentora, ela tem 4 pilares essenciais: aprender a se conhecer, aprender a viver, aprender a ser e aprender a amar. Aprender a se conhecer sem verificar que a maior parte de nós é desconhecida, não só desconhecida, mas inconsciente, que irrompe sem que nós percebamos, chega a ser até uma ingenuidade da nossa parte. Porque boa parte de nós, como disse Freud, nós vemos só a pontinha do iceberg. Mas a maioria fica soterrado nos porões do inconsciente. Então nós não sabemos quem nós somos, quais são as nossas limitações, qual é a nossa resistência diante da dor, o tamanho dela. Quais são as nossas capacidades, os nossos gostos? Muitas vezes nós nos deixamos levar pelos gostos alheios, pelas preferências alheias, pelas opiniões alheias, naquele espírito que Lia Luft diz na sua obra Pensar é Transgredir, aquele espírito de manada, sem saber quem somos nós, do que eu gosto, o que eu penso, o que eu sinto. Então, neste pilar, Joana de Ângelis, ela faz essa proposta, que nós aprendamos a nos conhecer. E como disse Kardec certa vez, aos espíritos que quisermos conhecer, deveremos observar a linguagem. Porque, na verdade, nós conhecemos as pessoas pelos mínimos gestos. Porque são esses mínimos gestos que revelam quem as pessoas de fato são. E é o nosso vocabulário, é a nossa forma de dizer, de nos comportarmos, de lidarmos com as situações, de lidarmos com as circunstâncias, de lidarmos com as pessoas. Os mínimos detalhes, como diz Haroldo, é preciso muita coragem para que nós admitamos que para cada estrela luminosa que existe dentro de nós, há uma sombra imensa ainda. Sombra no sentido de que precisamos lançar luz, precisamos desvendar, que é o que a psicologia diz. Todos nós temos o nosso lado sombra. E é sombra porque nós não identificamos. Porque aquele lado perverso, negativo, cheio de imperfeições que nós conseguimos enxergar e reconhecer, não é ainda o nosso lado sombra. O nosso lado sombra é aquele que nós desconhecemos e que nós precisamos trabalhar para trazer em nível consciente, para trazer à tona. Por isso que Jesus, na sua psicologia profunda, Jesus com certeza foi o maior psicólogo que passou por este planeta, na sua condição de espírito evoluído. E foi ele que disse que nós ainda somos como sepulcros caiados, brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Porque ele sabia, na sua psicologia profunda, que nós temos
muito que buscar e que trazer à tona deste nosso lado sombra. E nós sabemos que para facilitar o nosso trânsito, a nossa passagem pelo planeta, nós temos a bênção do esquecimento ainda. Então, muitas das nossas habilidades que nós já conquistamos nas nossas caminhadas, nas nossas indas e vindas, muitas ficam abafadas, para que não interfiram nos novos aprendizados que nós podemos fazer aqui. E isto é necessário, absolutamente necessário. Só que isso já dificulta um pouco mais o nosso transitar pela vida. E a questão não é se nós temos vícios morais ou não, porque todos nós temos. Se temos inveja, se temos medo, raiva, egoísmo, orgulho, ciúme, apego, não é esse o ponto, como diz Haroldo Dutra Dias. A questão é qual o domínio nós temos desses aspectos de nós mesmos. A questão é quem comanda quem. Será que é a parte mais profunda de nós mesmos que mantém equilibrado harmoniosamente esses elementos, ou isso toma conta de nós de uma maneira avassaladora a ponto de nós perdermos o controle de nós mesmos e de perdermos até a nossa capacidade de discernimento? Quando a raiva toma proporções estratosféricas, a impaciência, a tristeza, a carência, quem é que nos domina? Então, esse ponto proposto por Joana é importantíssimo, aprender a se conhecer. O segundo pilar proposto por Joana é aprender a ser. Porque nós vivemos numa sociedade onde, infelizmente, ainda predomina o materialismo, e isso leva as pessoas, como nós já dissemos, a se identificar com tudo aquilo que é exterior, com tudo aquilo que é de só menos importância. Então, nós nos identificamos, como diz Haroldo, com os cursos que nós fazemos, com a profissão que nós exercemos, com os relacionamentos que nós temos, com a quantidade de dinheiro que nós temos na nossa conta bancária, com a nossa posição social, com tudo que é exterior, com tudo que é transitório. Só que quem somos nós, se a vida nos tirar tudo isso? E é isso que nós tivemos muito medo nessa pandemia. O medo que todas essas coisas fossem nos tiradas a qualquer momento. Então, esse desafio proposto por Joana, ele é muito profundo. Aprender a ser, porque nós precisamos identificar uma essência em nós, dentro de nós, que não sofra nenhuma alteração se a vida nos tirar tudo que é externo. E esse algo, ele pode ser o nosso filho, o nosso marido, a nossa esposa, a nossa casa, a nossa profissão, a nossa saúde, o nosso corpo, porque nem o nosso corpo nos pertence. A morte pode bater na nossa porta a qualquer momento e dizer, me dá, porque ele também não é nosso, ele é um empréstimo do nosso Pai. E devemos a ele todo o cuidado e toda a reverência, mas ele é transitório, ele está sujeito às leis da matéria. Então, nós precisamos pensar o que é a nossa essência se nos tirarmos tudo isso, se a vida nos tirar todas essas questões. Também Joana propõe aprender a viver, e aqui nós já nos encaminhamos para aqueles elementos mais substanciosos do Evangelho. Aprender a viver significa justamente vivência. Se nós formos às filosofias antigas, nós vamos encontrar muitas coisas sobre as quais Jesus falava. Só que há uma coisa que diferencia Jesus de todos os demais que vieram a este planeta. E não sem razão ele dividiu a linha do tempo em antes e depois dele. Porque Jesus era vivência. Jesus era a prática. E há uma passagem que Haroldo Dutra refere, muito interessante, a respeito de Desmond Tutu, prêmio Nobel,
do ministro da Reconciliação e da Verdade, que foi um ministério criado por Nelson Mandela para curar as feridas do apartheid. Quando ele foi visitar o Museu do Holocausto em Jerusalém, ele teve uma atitude bastante curiosa, porque todos que lá chegam para visitar costumam proferir aquelas frases, coitados, como que tudo isso aconteceu. E ninguém questiona que foi uma verdadeira tragédia, que foi uma tristeza muito grande, que foi uma sombra muito grande na humanidade. Só que Desmond Tutu, ele escreveu: Deus, fortaleça os judeus para que eles possam perdoar os autores do Holocausto. E como disse Haroldo, se uma bomba tivesse caído em Jerusalém após ele pronunciar isso, escrever isto, não teria um efeito tão devastador. No dia seguinte, Desmond Tutu era alvo das mais severas críticas no mundo inteiro. Todos os jornais do mundo comentaram e ele foi praticamente expulso de Jerusalém. E chamado a dar uma entrevista no New York Times, o entrevistador perguntou: o senhor não acha que com esta frase o senhor desrespeitou a dor das vítimas, dos parentes das vítimas? O senhor não acha que está lidando de uma maneira leviana com a dor? E ele disse: meu filho, eu sou um negro nascido na África do Sul. Não me venha falar sobre dor. Você não sabe o que é dor. Você não sabe o que é ser negro na África do Sul. Você não sabe o que é ter parentes assassinados pelo regime do apartheid. Devo lhe dizer que o que escrevi, e o escrevi porque sou um bispo anglicano e, portanto, sou cristão, e escrevi sobre perdão, e não gostaria de invocar a minha autoridade pessoal, porque o que escrevi não é fruto da minha autoridade pessoal. É fruto da autoridade do mestre que eu sigo. E se você não sabe, a lição do perdão foi dada por ele quando estava na cruz sendo assassinado. Porque essa é a diferença entre Jesus e todos os demais, porque Jesus exemplificou enquanto esteve aqui. E a derradeira lição que ele nos deu foi justamente pregado numa cruz, pedindo a Deus que perdoasse os seus assassinos, ensinando o perdão na prática. Então, uma coisa é escrever um tratado filosófico, psicológico sobre o perdão. Outra coisa bem diferente é ser assassinado e, enquanto está sendo assassinado, ensinar o perdão. O outro pilar, e o pilar derradeiro, ensinado por Joana de Ângelis, é aprender a amar. No capítulo 1 do livro Fonte Viva, Emmanuel refere, numa das cartas de Paulo, que diz assim: porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus. O título dado por Emmanuel a esse texto é A Cortina do Eu, a Cortina do Ego. E já na primeira frase, ele nos diz, ele nos convida a refletirmos sobre o que significa evangelho. Então, nós poderíamos falar da etimologia da palavra evangelium, que significa boa nova, boa notícia. Mas nós não estaríamos dizendo muito, porque alguém nos perguntaria: que boa notícia é essa? Porque se é uma boa notícia, a gente quer saber que notícia é essa. E o que faz um ser da envergadura de Jesus Cristo encarnar num planeta ainda tão inferior e ter que suportar as mazelas da vida material? Porque ele teve que descer a sua vibração muito para conseguir encarnar entre nós e compartilhar conosco todas as fragilidades de um encarnado, para trazer essa boa notícia. E Emmanuel, no primeiro parágrafo do texto, no capítulo 1 do Fonte Viva, ele diz: em verdade estudamos com o Cristo a ciência divina da ligação com o Pai,
mas ainda nos achamos muito distantes da comunhão genuína com os interesses divinos. Então, Emmanuel está dizendo que nós estamos muito afastados de Deus ainda. E a notícia do cristianismo é justamente revelar a nossa paternidade. Jesus veio à Terra nos dizer que nós temos um Pai. Como foi dito numa das frases da abertura da mensagem na noite de hoje, esse Pai amoroso e bom que não nos abandona nunca, para quem nós devemos entregar todas as nossas dúvidas, todas as nossas dores, todas as nossas tristezas, as nossas desesperanças, porque Ele jamais nos abandona. Na parábola do filho pródigo, e nós nunca tínhamos nos dado conta disso, foi Haroldo que chamou a atenção para isso, nós pensamos que a figura central são os dois filhos. O filho pródigo, que retorna à casa depois de esbanjar toda a herança paterna, e aquele que fica fazendo cobranças ao pai. Mas, na verdade, a figura central desta parábola é justamente o pai. Essa parábola retrata Deus à nossa procura. Nós achávamos que nós estávamos à procura de Deus, mas é Ele que está à nossa procura. Essa parábola fala de um homem correndo, abraçando, beijando, de um homem tomado infinitamente pelo amor e pela felicidade de ver o seu filho retornar para casa. Então, na verdade, em algum momento da nossa trajetória, nós rejeitamos Deus. E por isso Cristo veio nos lembrar que nós temos um Pai justo, misericordioso e bom. E muitas vezes, antes de chegar a esse caminho de retorno, nós precisamos passar pela terapêutica do sofrimento. E enquanto o sofrimento e a dor desempenham o seu papel, a nós cabe o quê? A entrega. A cruz do Cristo significa entrega. Entrega ao amor de Deus. Porque muitas vezes nós não sabemos o que vai acontecer. E nós não temos controle de todos os acontecimentos. Muitas vezes, em alguns momentos doloridos da vida, o que resta é a entrega. E a mensagem na psicologia profunda do Mestre também foi nos dizer que se nós queremos a felicidade, que se nós queremos o melhor da vida, nós precisamos dar o nosso melhor. E isso ele disse quando referiu que devemos fazer aos outros aquilo que nós queremos que os outros nos façam. Para encerrar e ilustrar, essa semana eu recebi um vídeo pelo WhatsApp que ilustra essa questão de que aquilo que nós queremos de bom da vida e das pessoas, primeiro nós precisamos dar para depois receber. Conta-se que um fazendeiro que estava ganhando pela 5ª vez o prêmio de quem produzia as espigas de milho mais lindas do interior dos Estados Unidos. Então o entrevistador pergunta qual era o segredo dele para que tivesse essas espigas tão bonitas a ponto de ganhar um prêmio pela 5ª vez. E ele disse que o segredo dele era muito simples, que o segredo dele estava em compartilhar as melhores sementes com os seus vizinhos. E aí o entrevistador não entendeu, ele disse, mas como assim? Se os seus vizinhos também são competidores neste concurso, como é que o Senhor dá para eles as melhores sementes? E ele explicou, o vento sempre espalha o pólen do milho e o vento que poliniza os campos. Se os meus vizinhos tiverem um milho de baixa qualidade, o vento soprará pólen de baixa qualidade para os meus campos, e o meu milho também crescerá ruim. Então, se nós trouxermos esse ensinamento para a vida, nós podemos nos perguntar, como é que estão as pessoas ao nosso redor? Elas estão tristes? Carentes?
famintas, desesperadas, porque se tiver um infeliz, nós também estaremos infelizes. E foi isso que o Cristo veio nos dizer. O vento da vida, ele sempre vai trazer de volta aquilo que nós semearmos. Então, se nós quisermos a melhora em todas as nossas condições, nós precisamos prestar atenção na qualidade das sementes que nós estamos semeando. Muito obrigada pela atenção e que possamos